Bom, boa noite a todos e todas, né? É muito bom contar com vocês, né? Nessa noite do dia 19 de abril. Nós estamos, então, com a professora Liliane e com o professor Fábio, e vamos conversar sobre o processo reflexivo, né? Que faz parte também da atividade 2, né? Dessa disciplina 4. Então, nós vamos começar a nossa conversa. Pessoal, então, boa noite a todos e todas, né? Recapitulando, então, como a professora Denise comentou, na disciplina 4 do módulo 1, nós sugerimos na atividade 2, né, a parte da escrita do relatório, nós sugerimos a leitura de um texto, né, que falava sobre a reflexão crítica, né, do livro Autonomia de Professores, de José Contreras. E aí nós disponibilizamos lá um PDF, e também um arquivo, né, com uma síntese sobre esse processo reflexivo. Então, a gente pode iniciar a nossa conversa, né, se vocês leram o texto, o que vocês destacaram, se quiserem fazer alguma pergunta, o professor Fábio também, se quiser comentar. Oi, pessoal, boa noite. A ideia é justamente essa, a gente conversar, né, sobre esse tópico, não que a gente não possa conversar sobre outros temas, né, da disciplina. Acredito que o pessoal deva estar aí já aplicando o plano, tendo algumas dúvidas, que a gente pode conversar também. Mas talvez nesse início, então, a gente começa pelo texto, vocês leram, vocês querem discutir alguma coisa, e depois a gente passa para o plano, da questão problema e tudo mais. E lembrando também, né, que esse processo, assim, reflexivo, ele vai ser constituído a escrita, né, a partir dessa ação. Então, é um conhecimento que não vem antes da ação, mas sim durante essa ação educativa de vocês, né, que também se transforma nesse processo. Por isso que foi também disponibilizado ali no ambiente da disciplina um fórum para a gente conversar, para vocês colocarem as suas percepções e os desafios e o que é considerado de potencialidade nessa prática, né, em sala de aula. Se o pessoal tem algum destaque, algum comentário, eu fiz alguns destaques aqui também no texto, e eu fiz um destaque ali que me chamou a atenção, né, que essa parte da reflexão crítica, ela não pode ser concebida como um processo de pensamento sem orientação. E aí eu entendo que, com isso, nós temos que fazer essa reflexão, né, de um modo que a gente consiga atender a alguns passos até que o próprio autor ele menciona ali, né? Porque ele usa Schmitt para justamente mencionar as 4 fases, né? Então, esse processo de orientação, né, de reflexão do professor, ele deve ser orientado. Então, Contreras menciona Schmitt, né, para utilizar aqueles 4 tipos de reflexão que ele menciona, né? Que é o descrever, o informar, o confrontar e o reconstruir. Então, esse é o processo de orientação que deve nos guiar nessa escrita reflexiva que a gente solicita lá na parte do relatório, né? Então, quando a gente pede, o professor tem que fazer essa reflexão, na parte da escrita do relatório, contemplar esse processo reflexivo, né? O que pode ajudar vocês nesse processo? Porque a escrita por si só, ela não é uma tarefa fácil. E aí, quando pede para o professor refletir, também não é fácil. Então, a gente, até na outra edição do C10, também foi trabalhado esse texto, e aí nós decidimos também mantê-lo, né, justamente porque entendemos que ele nos ajuda, né? Então, essa escrita reflexiva, ela é orientada. Então, que passos a gente pode seguir para essa escrita? Então, ele menciona ali esses 4 passos. Não sei se vocês acharam interessante, tiveram alguma dúvida.
Como que vocês pensam, né, que esse processo de reflexão ele pode ser feito? Que dificuldades vocês teriam se alguém já começou a sua escrita? Como é que está esse processo? Eu vou fazer aqui uns comentários assim mais voltados na prática, tá? Tá. Eu vejo assim que às vezes a gente entra muito no automático. A gente entra na sala de aula, sai da faculdade, entra na sala de aula naquele automático, sem pensar muito bem para onde está indo, né? E isso acaba não permitindo que a gente consiga parar, começar a pensar, refletir. Eu acredito que isso vem muito da nossa formação também. Eu ainda bem tive professores que me fizeram pensar, por exemplo, sobre a questão do currículo. Por que que o currículo é assim? Por que que o currículo é assado? Toda essa questão histórica, como está escrito ali, todo esse peso social que tem em cima disso, que muitas vezes a gente nem imagina. Né? Ah, por que que eu tenho que estar ensinando tal coisa e não posso estar ensinando outra coisa, por exemplo, né? Porque, sabe? Então, essa reflexão ali pro professor em sala de aula, ele exige bastante essa questão da tu tá sempre buscando, né? Tu tá sempre te abrindo tua mente, a tua consciência na busca de poder entender a tua própria prática, né? Eu acho que até tá escrito isso no texto, de tu conseguir se afastar um pouquinho da tua prática ali, enxergar e tentar dimensionar por que que tu tá fazendo aquilo, qual é o teu objetivo. Muitas vezes a gente tá repetindo coisas que a gente teve lá quando a gente era estudante ainda, né? A gente aprendeu daquele jeito e acaba repetindo da mesma forma depois. E isso exige sair da cadeira, né? Se mexer, sabe? É desacomodar mesmo. Nem sempre as pessoas estão muito afim, né? Então, às vezes as pessoas estão acostumadas com o automático e não querem sair do lugar. Mas é legal, é legal. Quando eu li aquilo ali, eu vi que eu tenho muito disso, de estar questionando aquilo que eu estou fazendo na sala de aula, por que que eu estou fazendo aquilo, né? E muitas vezes eu questiono muito que a escola, hoje em dia, ela é dos adolescentes, mas ela é feita pelos adultos, né? Aí tem regras, muitas vezes, assim, que, meu Deus, né, cara? A gente tem que se colocar mais, eu tô falando de ensino fundamental, tá? É a minha realidade, ensino fundamental, né? E aí, às vezes, tu como adulto, tu quer determinar certas regras. Claro, a gente sabe que tem que ter a tal da disciplina, não tô falando disso, a gente não tá extrapolando. Mas, o aluno tem que ficar quieto, né? Vou pegar um exemplo que tem muitas vezes os professores pedem, né? O aluno tem que estar quieto ali a manhã toda, sem questionar, sem falar nada, de preferência sem sair muito do lugar, né? Mas como é que um adolescente vai conseguir fazer isso a manhã toda? Eu já sou mais assim, eu pego ele, vou pra rua, vou andar, dar uma volta, vamos estudar árvore, então vamos ver as árvores lá na rua, sabe? Porque eu fico pensando, eu fico me questionando muito em relação aos adolescentes, sabe? Coitados, tá ali sentado a manhã toda e só escutando, não tendo essa interação. Então acho que segue mais ou menos por aí, né? Eu gostei bem da reflexão que veio ali com o texto. Ótimo, Eduardo, obrigada. Acho que a Ana levantou a mão, né? Deixa a Vilziane falar primeiro. A Vilziane também? Uhum. A Vilziane também. Eu quero falar assim que esse convite à reflexão crítica que ele faz, né? Claro que é primeiro a nossa prática, o nosso ser docente, porque nós viemos de uma educação onde existia essa vigilância sobre os corpos, né? E sobre o pensar também, porque pessoas que pensassem eram pessoas perigosas até bem pouco tempo. Ainda são, mas agora não é tão não é tão escancarado esse processo, né? Ele é velado e é politicamente encarcerado, digamos assim. Eu não ofereço uma educação de qualidade para que as pessoas não pensem, né? Então, existe toda essa crítica, assim, mas eu sou da educação infantil e eu nunca vi um grupo como eu estou tendo esse ano. Eu tenho uma turma de 2 anos pela manhã e à tarde eu atendo todas as turmas numa sala que é chamada de sala múltipla. E eu vejo, assim, ó, famílias muito desestruturadas, sabe? A ponto de... Não é uma coisinha qualquer, de crianças verem violência familiar muito frequente, e eles reproduzirem isso na escola, e eles trazerem nas falas deles, sabe? E essas crianças se desestruturarem emocionalmente porque o colega chutou a bola em vez de ela chutar a bola, por exemplo, né? Eu tenho uma criança de 2 anos que ela se desestrutura todos os dias porque ela não quer
participar das coisas do grupo, ela quer ir lá mexer no que não pode, no que não é para mexer, se esconder dentro de armário, sair correndo da sala de aula, essas coisas. E aonde que eu vejo, né, a questão crítica, assim, qual é a minha reflexão sobre isso? É que essa criança muitas vezes só vai ter a escola mesmo para que ela consiga se estruturar, para que ela consiga pensar sobre, para que ela construa conhecimento de uma maneira lúdica também, porque são casos assim, essas duas crianças que eu citei, o pai é policial, né? Ele é a lei, e a lei faz o que quer dentro de casa, e bagunça essa criança. O outro pai é um presidiário, o avô é presidiário, e a mãe leva a criança até o presídio para visitar o pai. Então é uma coisa, como que tu questiona uma família dessas? Não tem como, né? Mas tem como, mas assim, é bem difícil tu conseguir que esse cenário mude, porque é a escolha que eles fizeram. Então, olhando novamente para isso, assim, ó, às vezes o professor tem limitações que eu não gostaria de dizer isso, porque não era isso que eu gostaria de enxergar no nosso cenário do dia a dia, mas o que eu vejo atualmente para mim às vezes é difícil mesmo tu oferecendo algo diferente, mesmo tu planejando contextos diferentes, ambiente de pesquisa, porque essa criança não está emocionalmente bem com ela, entende? E a gente já começa isso na educação infantil. Eu tô falando de crianças de 2 anos e de 5 anos. Esses 2 exemplos têm a ver com isso. Como ele falou ali, né? A reflexão, ela não é neutra. Ela parte de algum lugar para chegar ao outro. E eu tô nesse momento, assim, eu tô falando para vocês, é quase como um desabafo, porque isso me cansa, sabe? É a sociedade que a gente tem, a gente atende a sociedade na escola, né? Infelizmente, não sei, tô aí tentando fazer o meu melhor, mas não sei até que ponto, né, eu consigo ajudar em alguma coisa. Esse público aí que eu tô falando. A Ana, né? Eu preferi ouvir eles. Eu também, quando vi o Edu, eu disse, não, Não, deixa Não, o Edu, depois deixa eu eu vou. falar. não só para fazer né, complementando o que a colega está falando, que ela tem toda a razão, né? Mas esse questionamento da escola eu também já fiz com os colegas lá do grupo. Inclusive, a gente fez uma proposta no passado, venha ser feliz na Santa Joana, sabe? Porque a gente precisa resgatar esse emocional dos alunos, né? E a gente tem realmente problemas emocionais diversos nesses alunos, por causa das questões familiares e tudo mais, mas a gente tem que oferecer isso e desconstruir essa questão, assim, a escola não é só conhecimento intelectual, né? É trabalhar tudo, trabalhar o emocional, é ser apoio, de repente ser acolhimento, sabe? E aí fazer esse papel também. De repente sair um pouquinho desse lado mais intelectual, e aí de novo a gente está questionando a escola, né? Ela não é só isso. A gente precisa trabalhar o emocional, a gente precisa também acolher essas crianças. De repente é isso, sabe? De repente o papel da escola é esse, no primeiro momento, pegando essas crianças cada vez mais desestruturadas, a questão familiar, a gente sabe que a sociedade hoje em dia está cada vez um caos, né? As pessoas têm que trabalhar o dia todo, e nem precisa ser uma família com problemas, pode ser uma família comum que precisa sustentar seus filhos, mãe e pai têm que trabalhar o dia todo, sabe? Essas crianças muitas vezes ficam jogadas dentro de casa, e elas trazem. E aí o papel de novo de nós, educadores, professores, eu sei que tem gente que vai dizer assim, né, prof? Eu sei que tem gente que fala assim, tem colegas que falam assim, a gente já é professora, tem que ser pai, tem que ser psicólogo, mas né? O que a gente vai fazer? A gente vai abrir mão, vai deixar essa criança perdida no mundo? De repente a escola é o único lugar, como a colega falou, é o único lugar que ela vai encontrar esse apoio? Então vamos lá, né? De novo, desconstruindo e reconstruindo algo diferente na escola. Então a gente fez essa campanha na Santa Joana, a gente trabalhou meditação, a gente trabalhou propósito de vida, a gente fazia oficinas com eles nos horários de aula normal, a gente parava tudo as aulas, os professores meio que entravam juntos nas turmas, sabe? E aí foi bem legal, porque eles trouxeram um monte de feedback bem bacana sobre essa questão. Só para complementar ali, tá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, eu queria dizer assim, que eu fui professora há muitos anos
e sempre ouvi a palavra ser reflexiva. E a minha orientadora, que é a Maria do Carmo, que vocês conhecem, sempre me dizia, eu contei essa história para a Liliane, sempre me dizia, isso que você fala não é reflexão, isso que você fala não é reflexão. E aí eu fui buscar o que é reflexão, e eu acho que o Edu colocou muito bem, né? Porque é Smith ou Schmidt? Smith. O Smith, que lá no o Contreras cita, né? Esse livro, o Contreras, ele vem de um livro da Selma Garrido. E fala, Lili, Como, Ana? O nome é esqueci. Bom, enfim, esqueci também. E nele que mande para o Contreras, porque conta que no início dos anos 2000, sempre cobrava, o professor tem que ser reflexivo, o professor tem que ser reflexivo, né? E às vezes a gente pensa que o ser reflexivo é só ver o que tem de ruim ou que não deu certo, mas é para ver o que deu certo. E eu acho que a quarta etapa, né, dessa proposta é de reconstrução. O que eu podia mudar? O que eu posso fazer diferente? Né? O que eu tenho que fazer para introduzir essas mudanças? O que eu fiz? Então, a descrição é isso, é a gente contar como foi. Depois, a informação eu cheguei assim por quê? Porque tais teorias me deram um aporte. E aí, de onde vem isso? Vem das minhas crenças, dos valores, os valores das crianças, a Vilziane colocou aí os valores das crianças e da família das crianças. A gente também não pode passar por cima desses valores, mas tem que os acolher como o Edu colocou, né? Que essa criança está lá conosco, ela não está lá na rua, e ela tem que ter um acolhimento, né? Acolher não significa carregar, ou levar, ou fazer, significa ter essa reflexão. E aí, Edu, quando você fala que gostou, eu acho muito legal, porque é algo que eu tenho 25 anos de educação básica, né? E quando eu aprendi o que era reflexão, eu aprendi a ser professora cada vez mais. Então, todos os dias que eu entro em sala de aula, é como você diz, olha, esse dia essa turma não dá para fazer esse planejamento, porque aconteceu tal atitude, tal problema. Então, vamos resolver isso. E aí, depois que resolve, a gente entra com o quê? Com os conceitos, né? Porque a gente tem os conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais, tirando essa teoria, né? A gente tem que estar lá. Nós somos professores, é a nossa função. Nós vamos mudar a sociedade? Não, mas vamos estar o quê? Praticando a nossa função social. Porque nós temos uma função social, e isso é importante. Nós não estamos só enfeitando a escola, nós estamos na escola por um motivo, nós decidimos ser professor por um motivo, né? E eu queria dizer uma outra coisa, é que essa estrutura do Contreras, eu usei para fazer minha tese. Eu descrevi, eu coloquei a teoria, eu confrontei com as coisas que seria a análise e concluí qual é a minha reconstrução, como que eu enxergo a partir de agora que eu terminei minha tese. Então, vocês podem fazer o TCC dessa forma. E aí já é uma estrutura que eu digo forte, né? Não precisa ser descrição, introdução, não. Na descrição eu posso contar minha história, vocês estão contando a história de vocês desde o primeiro dia. Essa história ela vai sendo reconstruída e recursiva. Eu me lembrei de agora, a Inara fez eu até só li uma parte, depois ela me puxou a orelha com toda razão, mas essa história ela vai sendo, olha, eu lembrei disso, eu vou colocar lá, está lá no seu TCC. O ano que vem vocês têm que mostrar o TCC, já vai fazendo assim.
Aí fiz a minha atividade e estou fazendo o relato da minha atividade agora nessa disciplina 4, né? O que eu vou fazer? Esse relato tem essa estrutura, já é um capítulo do seu TCC. A gente tem que enxergar, nesse curso, né, de pós que vocês estão fazendo, tudo que vocês escrevem já é para o TCC. Já está, aí chega na hora, no fim fala, eu não consigo fazer, mas vai fazendo aos poucos o que você posta, vai sempre aproveitando essa escrita, o que vocês estão fazendo, porque olha que estrutura é essa aqui que o Contreras mostra do Smith, né? É uma estrutura Guedin, é Guedin com a Selma Garrido, Guedin. Entrei. Evandro, né? Evandro Guedin, Tá, mas voltando, que isso daí é coisa de idosa, lembra e tem que falar na hora. Mas, assim, é um conselho de quem esteve aonde vocês estão, que é na educação básica. A gente, às vezes, não consegue, se atropela, são 40 horas semanais, mas se a gente for fazendo isso aos poucos, nós vamos ter o TCC pronto, aí depois é só ir dando uma lapidada, né? Chegou um diamante bruto, e aí vocês lapidam junto com seu orientador ou sua orientadora. É um conselho, tá? Mas é isso. Eu sempre interfiro, né? Mas me convidou. Não, Ana, antes da Denise, só para reforçar, né? A experiência que tu teve ao escrever a tua tese e quanto tu aprendeu com a Maria sobre isso. Então, não podias deixar de relatar isso para nós, né? Denise. E a partir, assim, da fala do Edu, né, e da Vilziane, e traz também ali no texto, esses saberes, né? A gente aqui está conversando sobre esses saberes da experiência, né? E fazer essa relação desses saberes que vocês estão vivenciando, vamos pensar agora nessa prática que está sendo realizada na sala de aula, então trazer esses saberes da experiência para conversar com esses saberes profissionais, né? Que os saberes da formação também. E é isso que o Edu colocou, né? Que a gente acaba muitas vezes ficando só nas demandas que vão surgindo diária e não paramos para fazer esse movimento reflexivo, que ainda elencando, né, com a fala da Viviane, esse processo reflexivo também ele está permeado por problemas sociais, por problemas históricos, né, culturais. Então, trazer para a nossa escrita além só desses problemas, só do que a gente vivencia enquanto professor, né? Só da nossa prática profissional. Então, quando a Ana também coloca, né, da escrita do TCC, esse contexto todo, aonde acontece, aonde vocês atuam, com todos esses problemas que aparecem, né, podem permear essa escrita, né, e muitas vezes devem até permear a escrita para quem está lendo compreender até por que isso acontece na minha sala. Passo para o Fábio agora. Oi, e nessa questão, né, da sustentabilidade, do processo reflexivo, uma coisa importante é justamente o questionamento, né? Sempre o se questionar. Porque muitas vezes, e não digo apenas no nosso trabalho, mas na vida pessoal, mas vamos pegar no nosso trabalho. Às vezes a gente encontra uma linha, né, um modus operandi que deu certo e fica sempre naquela e não se para questionar, perguntar, eu poderia fazer diferente? Essa é a melhor maneira que eu posso fazer? Diante de um problema que surgiu, como é que eu posso tentar melhorar? Né? Então, esse questionamento ele também é importante estar sempre presente, né? Sempre se questionar, mesmo naquilo que está dando certo, se questionar como é que pode ser melhor ou ainda ser adaptado para outras situações. Né? Então,
E outra coisa muito importante nesse processo reflexivo, que até a professora Liliane falou no início, né, que é a questão da orientação, né, da reflexão da orientação, e esse processo reflexivo, ele ganha um poder quando se tem mais gente refletindo e fazendo essa reflexão em conjunto, certo? Então, quando a gente tem a ajuda de um colega, chama os colegas para participar, para tentar ver aquela situação do problema, esse processo de reflexão, ele ganha uma outra dimensão. Né? Isso, Júlia. Eu estava aqui refletindo, a gente vai usando várias palavras, né? Que a gente, às vezes, elas não têm um contexto, né? A gente vai só usando, assim, estou refletindo, mas pensando no que o colega tinha colocado, né? Daquele nosso cotidiano habitual, a gente começa a se acostumar. E eu acredito que esse processo reflexivo, às vezes, ele some, né, um pouco, assim, eu não posso dizer isso, mas eu acredito que quando a gente mergulha nessa prática, que nem vocês mesmos colocaram, essas 40 horas semanais, e tem que cumprir calendário, essas coisas, às vezes se torna um pouco difícil, né, colocar isso na prática. E quando a gente tem os nossos colegas também, que já não estão nesse mesmo movimento, acaba sendo difícil, né? Hoje, na semana passada, que eu fiz o primeiro dia da atividade, a gente fez uma atividade lúdica, né? Uma atividade que a gente andou pela escola, que a gente escondeu o material, a gente criou um mapa, a gente foi fazendo coisas e eu ouvi os colegas falando no final, eu adoro esse tipo de brincadeira, adoro aula, assim. Então, a gente ainda não tem essa questão, na nossa questão social, o que é aula, o que é escola, né? O que eu estou aprendendo, o que eu não estou aprendendo, a gente ainda não tem direito isso estabelecido, assim. Aí eu fiquei refletindo um pouco isso, mas a gente estava tendo aula, a gente estava num processo de aprendizagem, né? E aí eu fiquei pensando, será que eles sabem que isso é um processo de aprendizagem? Será que eu estou fazendo, ou o que eu tô fazendo parece somente uma brincadeira também, né? Porque não é aquele habitual que eles estão acostumados, aquela lista de exercícios que eles têm que repetir mecanicamente, e aí copiando e fazendo. Então, eu fico refletindo, mas eu acredito que às vezes não tem tanta essa reflexão assim dentro da escola, né? E a gente vai observando, a gente vai adentrando assim, já no estágio, eu já observava os professores, vocês fazem isso porque vocês são novos, né? Então a gente vê que esse processo acaba saindo, sim, vai se misturando com o ambiente da escola e acaba saindo do nosso. Ótimo, Júlia. Então, Vilziane. Eu vou argumentar um pouco, concordando ali com a Júlia, mas sabe, Júlia, que por não saber a diferenciação, né, da palavra brincadeira, ou do brincar, a importância do brincar, de não conhecer etimologicamente, e nem dentro das teorias que embasam a aprendizagem, né? Uma pessoa fala, eu gosto disso porque eu não preciso pensar muito, né? Mas, em compensação, se ela soubesse o que é um ato de brincar, que é um ato de pesquisa, que é um ato que exige, sim, esforço, ela não usaria de qualquer maneira, entende? E falta, sim, leitura, né? Falta ainda muito engajamento. Tu encontra poucos professores para fazer grupos de estudo, tu encontra poucos professores interessados em ler e estudar. É uma barreira que a gente precisa vencer, entende? Eu estava lendo o texto, daí vi que o autor usa o Habermas, né?
Fala sobre ele, Uhum. fala sobre que o pensamento crítico e a reflexão é uma forma de independência, uma forma de autonomia, mas uma forma de independência mesmo, porque não é só o pensar de uma maneira superficial, né? É olhar naquele sentido filosófico para a vida mesmo, né? O que esse meu trabalho influencia e o que esse meu trabalho realmente traz de que seja importante, que fique como marca, como registro, como memória afetiva para as crianças, para os adolescentes, porque se ele lembrar dessa brincadeira como uma referência desse teu momento com eles, né? Não sei se era, não lembro agora se falou se era colega ou se era criança, estudante, já é um registro, sabe? Porque às vezes assim, a partir de uma brincadeira que se ensina um conceito, que se ensina um valor social, um valor para a vida do ser humano, né? Essencial para nossa vida. E, e as pessoas banalizam, né? Porque não conseguem compreender a extensão dessa palavra. É só observar um bebê que brinca e um que não brinca, um que tem complicações, que não consegue mover o seu corpinho, que não consegue trazer as coisas para perto de si, para perto da sua boca. É uma criança que tem desenvolvimento completamente prejudicado em relação a uma criança que consegue se deslocar sozinha, colocar as coisas na boca, cheirar, tocar. Isso é brincar, isso é pesquisa, isso é aprendizagem. Ótimo, Vilziane. Então, pensando, né, nessa questão da reflexão, como que a gente pode contemplar essa reflexão no dia a dia, né, no ser docente? Então, é o que o Contreras ele sugere, né, para a prática pedagógica do professor ter um significado, ser significativa, o professor precisa refletir sobre o que ele faz, né? E essa reflexão, como que vocês podem contemplar ela na escrita do relatório também, né? Pensando nessas 4 dimensões, ou nos 4 tipos de reflexão, quando vocês pensam, né, e escrevem sobre a percepção que vocês tiveram ao realizar uma atividade, então, assim, ó, sendo uma atividade, uma aula, né, ou uma série de atividades que o professor se envolve, a percepção de vocês sobre aquilo que fizeram. Então, isso já faz parte do processo reflexivo, né, essa descrição. Bom, a partir disso, eu consigo relacionar isso que eu fiz com alguma teoria, né? Então, fazer estabelecer essa relação com as teorias já existentes. Então, se passa para o segundo momento da reflexão, né? De forma que o professor possa fundamentar o seu trabalho, né? Fundamentar aquela atividade, aquela aula que ele realizou com alguma teoria já existente. E aí, claro, a reflexão vai sendo, né, avançada quando o professor questiona, e aí o professor Fábio também falou no questionamento, né, questiona qual é o propósito daquela atividade que fez. E aí isso também, eu penso a partir do relato de vocês, né, com essa rotina de horas de sala de aula, essa rotina cansativa, o automático, né, que vocês mencionaram, que o professor muitas vezes trabalha no automático, pensar no propósito daquela aula, no propósito daquela atividade que ele desenvolveu, né? E aí também o que a professora Denise falou, da contribuição social que aquilo teve. Então, a reflexão, ela avança, né, para além do chão da escola, para além dos vínculos da escola, com essa questão social também, né? Qual é o interesse daquilo que eu fiz, né, enquanto professora, o que aquilo vai influenciar na rotina da escola, vai influenciar na vida do aluno, né, qual é a contribuição social disso? Então, o confronto, né, que é a terceira etapa, ela justamente vai possibilitar que o professor pense sobre isso, né? Então, nesse esquema ali, vocês podem ver, tem vários questionamentos que vão auxiliá-los, né, nessa escrita. E aí, depois disso, vem o último passo ali, né, que é a reconstrução. Bom, então a gente desenvolveu uma ação, a gente escreveu a nossa percepção sobre, relacionamos com alguma teoria, né, pensamos nesse confronto, né, no propósito daquilo que eu fiz. Bom, e aí, mediante tudo isso, o que se pode mudar, né, o que eu preciso olhar para a minha prática enquanto professora, entender o que
preciso mudar? Preciso melhorar, né? Então, vem esse quarto passo, que é o da reconstrução, né? Até ele fala também no processo de recriar o seu trabalho. Sem essa reflexão, o professor faz mais do mesmo, né? Ele não tem a oportunidade de avançar, de melhorar, de contribuir. Então, por isso que esse processo reflexivo, que às vezes, como acho que o Eduardo falou, né? Às vezes o professor não tem tempo realmente, acaba virando ali uma máquina de dar aula, e realmente a demanda é grande, mas que vocês possam, né, nesse curso do CDS que vocês estão fazendo, nesse processo investigativo e reflexivo, parar e pensar um pouco sobre isso, né? Então, a reconstrução, ela é uma forma de melhorar o trabalho, né? Justamente porque vocês tiveram um momento de pensar sobre o que foi feito, bom, e agora, então, o que se pode reconstruir, planejar a partir daquilo que foi bom ou não, né? Viu, Ziane? Não, acho que ela tinha Foi sem comentado. querer. É, Eu acho que era de antes. Tá bem. então, pegando assim nessa fala da Liliane e interligando ali com o que a Ana Laura falou em relação à escrita de TCC, esse nosso curso, ele traz sempre essa escrita recursiva, né, e também reflexiva. Então, aqui na descrição, né, da imagem que as professoras estão usando, né, a professora Ana Laura também já trabalhou com essa disciplina na outra oferta, junto com a professora Berê, né, que a gente chama carinhosamente, assim, e elas elaboraram essa apresentação na época. Nota-se que é um movimento cíclico, né, não é algo fechado, assim como não é algo fechado as escritas que vocês estão fazendo, né. Depois, quando a gente avançar, que já iniciou a disciplina 1, né, do módulo 2, vocês vão voltar muito nas escritas até da disciplina 1, que fizeram com a professora Ana Laura, né, a professora Maria. E sempre também procurando esse viés social, tá? Esse contexto histórico que vocês estão. Porque quando pensaram essas atividades, quando escreveram a questão problema, quando elaboraram o plano de aula, vocês tinham um objetivo, né? Tanto para o plano e um objetivo até para a aplicação. E qual era a base desse objetivo, né? Que contexto está essa escola, esses alunos, esses estudantes, essa sala de aula que vocês estão aplicando essa atividade investigativa. Então, trazer esses elementos quando começa a fazer o confronto, o que causou, quais são os valores, quais são as crenças, quais são as perguntas, né? Esses questionamentos que vão surgir desses estudantes, por que eles estão fazendo certos questionamentos? Né? O que está por trás desses questionamentos? Porque vocês conhecem os estudantes, conhecem a realidade, né, dessa escola, a realidade social. E toda reflexão também ela é pública, né? Ele é um ato político, no sentido político de escolhas que vocês estão fazendo, né? Então, pensar essa reflexão nesse sentido, assim, de amplitude, de ampliar, né? Era isso que eu queria trazer. Alguém mais, pessoal? Alguma contribuição, algum comentário? Já estão nesse processo de escrita reflexiva? Já começaram? Eu estou fazendo uma descrição, na verdade, ainda não entrei no processo reflexivo, porque, como o colega falou, a gente faz muitas coisas, eu também estou na FURG, então, quando eu faço atividade na escola, eu chego em casa e aí eu procuro descrever tudo o que aconteceu, Sim. né? Aí eu descrevo o dia, o que a gente fez, o que mudou, né? Porque às vezes tem umas surpresas também. A escola muda bastante, né? Eu ia na escola num dia, só que teve uma palestra da dengue inesperada que surgiu. Então, eu vou descrevendo esses movimentos, assim,
mas é uma descrição, assim, eu não coloco aquele olhar reflexivo. Aí eu acredito que quando eu volto nesses textos para ler, para juntar eles, né, eu acredito que aí possa já acontecer um momento reflexivo, né, depois de ter feito a última atividade, eu vou ler a primeira, né, quando eu cheguei na escola, e aí eu vou ver o que aconteceu, né? Que nem hoje eu tive uma surpresa na aula. Quando eu cheguei, a professora falou: não, a gente vai ir para outra sala que tem uma lousa digital, porque a tua atividade dá para fazer na lousa. Aí já saí um pouco da zona de conforto, assim, já fiquei um pouco desconfortável, mas já pensei assim, falei: não, vamos lá, vamos aprender a mexer nessa lousa agora, na hora da aula, assim. Então, esses detalhes, essas informações ainda não comecei a colocar no relatório. Mas o importante é isso, né, Júlia? É fazer o registro, né? Tanto que lá na disciplina 4, né, lá na aplicação, já traz como sugestão, levem uma folha, levem um caderno, façam um registro do que está acontecendo ali. De que forma, né? Vai registrando por itens, enfim, para depois tu escrever o relatório. E, novamente, né, eu trago aqui que toda a escrita ela é recursiva, ela é reflexiva. Então, neste momento, vocês vão escrever o relatório. Vai ter outro momento do curso que também vocês vão voltar a essa escrita. Então, quando fala ali na questão, assim, ó, que teorias, né, que estão embasando, ou até, será que as teorias que eu tenho, né, enquanto no meu desenvolvimento profissional eu fui trabalhando, estudando, adquirindo, dão conta também de fazer essa reflexão, tá? O curso ainda vai continuar, então temos muitos assuntos, né, e conceitos, enfim, teorias também para conversar com vocês. Tá? Então, o importante é isso, é o registro, trazer isso para a escrita, né, para em outro momento, e junto com os professores também orientadores, fazer essas conversas, né. Mais alguém gostaria de comentar? Eu quero. Sabe, Júlia, no primeiro momento parece desconfortável, porque é como o Edu falou, é fora daquilo que eu faço. Mas depois de um certo tempo, passa a ser rotina. E aí vai fazer parte da sua aula, vai fazer parte do seu contexto de professora. E aí fica diferente, porque quando nós, como professores e professoras, aprendemos com o que estamos ensinando, aprendemos com o nosso aluno a usar uma lousa digital, nós estamos aprendendo sempre. E isso é tão bom, porque a educação, eu sempre digo, é uma via de mão dupla. Não é só uma via para um lado ou para o outro, é uma via de mão dupla. Então, a gente começa a fazer, aí vira parte da vida da gente, porque vai ser bom, você vai aprender com isso como professora. Eu sei que você não tem uma sala, você já explicou, você está lá numa outra sala, mas quando você tiver a sua sala e você começar a fazer isso, você vai entender. Pode ser um caderno, como a Denise falou, que você vai rabiscando, não precisa ser escrito como agora, formalmente, que você está fazendo uma pós-graduação, como a filha da Inara falou, que não pode fazer na idade dela, né? Mas você vai pensando, não, o que eu vou falar? Vou falar sobre isso. Ah, por que eu estou falando isso? Isso tem a ver com os meus valores? Então eu tenho que ver quais são os valores dos meus alunos. Quais são as minhas crenças e as crenças dos meus alunos? O que eu tenho que respeitar disso que o meu aluno é e sabe do que eu sou e sei? Porque você é e sabe, seu aluno também. Pode ser que ele não saiba um conhecimento formal que você tenha, mas ele tem conhecimentos, e muitos.
muito. A resposta que a Inara, como é que chama sua filha, Inara? A resposta que a filhinha dela nos deu foi ótima, né? Não posso... Helena disse, não posso, eu não tenho idade para fazer. E eu perguntei quem é o Rodrigo. O Rodrigo é meu amigo, é óbvio, né? Que o Rodrigo é amigo dela. É um conhecimento que ela tinha ou não tinha. E eu perguntei para ela. E aí eu fico igual a Helena. E ficar igual não é ruim, não é se colocar menos, é se colocar igual. Como somos na sociedade, devemos priorizar isso, ser igual. Eu tenho um conhecimento que a Helena não tem, mas a Helena tem um conhecimento que eu não tenho. Era isso. Ótimo, Ana. Que lindas palavras. São freirianas. São Ótima freirianas. Boa reflexão. Só trazendo, né, essa questão ali, quando eu fiz a minha prática lá, eu nem vou falar tempo, né, não vamos comentar a idade, essas coisas aqui, que não precisa, né, mas quando eu fiz a minha prática de biologia, né, no ensino médio, o meu orientador que estava fazendo comigo ali, ele falou assim, vamos tentar fazer uma experiência que tu sabe pouco, tu vai trabalhar com gente que sabe mais que tu, para que tu possa sentir o papel de mediador. Então eu fui trabalhar um curso de extensão dentro da universidade, né, com recicladores sobre reciclagem, sabe? E aí eu já senti na pele isso que tu estava dizendo, né, Ana? Né, prof, essa questão assim de a gente sair desse pedestal, que eu tenho que saber tudo, que não sei o quê. Claro que dá um frio na barriga, né? Mas eu que estava aprendendo ainda, né? Sim. Mas a gente já foi me acostumando com a ideia e hoje é bem tranquilo. Hoje eu lido com tecnologia que eu não sei fazer. Eu digo, ô fulano, vem cá, me ajuda, eu não sei fazer isso aqui, mas eu quero que você faça. E a gente vai trocando figurinha, a gente vai aprendendo junto. E a coisa rola bem legal, porque daí tem um outro lado que às vezes a gente não se toca, né? Que eles adoram quando eles porque isso é como se estivesse valorizando o saber, né? A gente está valorizando o saber deles, eles amam isso. Eles estarem ali sendo protagonistas daquilo que a gente está fazendo, uma construção conjunta. E isso dá muita liga. E aí eles acabam entrando na aula e a coisa vai. Eu acho que é bem, bem legal isso aí também. Que ótimo, né? Essas experiências. Tem a gente que tem essas caminhadas, colocar-se, né, também nesse, como a Ana disse, nesse patamar que todos nós temos conhecimento, né? E o bom é compartilhar esses conhecimentos. Alguém mais quer fazer sua colocação, quer trazer a sua experiência? Eu acho, então, né, Liliane, a gente pode concluindo, né, até pelo tempo. Então, eu vou concluindo, tirando aqui a nossa gravação. Agradecemos, né, imensamente, assim, vocês estarem conosco. Lembrando que quem não tem, ou todos os que já estão aqui com o professor, ou professora orientadora, né, entrem em contato, respondam, né, para nós, podem entrar em contato comigo, com o Igor ou com a Sabrina, né, que são os professores tutores, e vamos seguir, né, que nós temos ainda muitas coisas para compartilhar, né, e trocar, assim, com vocês, muitas conversas. Obrigada, então, uma boa noite. Agradeço também a participação de vocês nessa sexta-feira. Acho que ouvi-los, né, sempre é bom, a gente aprende muito também com vocês. Então, obrigada a presença de todos. Obrigada, Ana, obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite.